Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Edna Rocha e eu estou aqui hoje para conversar com o Dr. Ezequiel e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. O que será esse Setembro Amarelo? O que será que nós precisamos saber sobre o Setembro Amarelo? Com o apoio da Comissão da Mulher Advogada aqui de Paulínia e da Comissão de Direito Sistêmico, também da subseção da OAB de Paulínia, nós vamos conversar com o Dr. Ezequiel, psiquiatra aqui na nossa cidade, sobre o Setembro Amarelo. Assunto muito importante. E eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui nos assistindo ao vivo, que compartilhe, que mande aos seus amigos, familiares, para que venham aqui nos ouvir, agora ou depois, a live vai ficar gravada, né? Pois este é um assunto de muita importância para todos. Saúde mental. O que a saúde mental tem a ver com você? Vamos lá? Venha participar, compartilhe aí com os seus amigos e familiares, curtam a nossa live, cada vez que vocês clicam nesse coraçãozinho, nesse senzinho que aparece aí, o Instagram manda a nossa live para mais pessoas e isto ajuda com que chegue a mais pessoas esta informação tão importante sobre a nossa saúde mental, no momento que nós estamos tendo que ter muito equilíbrio com a nossa saúde mental, olhar para a nossa saúde mental. O que devemos fazer para cuidar da nossa saúde mental, você sabe? Então venha participar com a gente, chame mais pessoas, com certeza você conhece alguém que esteja precisando olhar para a sua saúde mental. E eu tenho certeza que o Dr. Ezequiel vai ter muita coisa para nos falar. Eu estou aqui aguardando o Dr. Ezequiel chegar. Deixa eu ver aqui como que ele está. Para que a gente possa iniciar aí a nossa live. Aguardando aqui a chegada dele. Enquanto isso, se vocês quiserem ir compartilhando, se vocês quiserem chamar os seus familiares, os seus amigos, ainda dá tempo, para que venha participar com a gente, saber um pouquinho mais como olhar para a nossa saúde mental. A gente se esquece da nossa saúde mental, focamos muito no nosso físico, visitamos os médicos regularmente, né? Nós mulheres vamos ao ginecologista, vamos ao cardiologista. Mas e aí? E a nossa saúde mental? Como está? Quem cuida da nossa saúde mental? Você olha para a sua saúde mental? Vamos olhar para ela hoje? Vamos ver o que é importante saber para termos uma vida saudável, para termos uma saúde mental saudável? E o que é saúde mental, você sabe? Fala aí pra gente, comente aí. O que é para você saúde mental? O que você acha que é uma pessoa que tem saúde mental? Dr. Ezequiel já entrou, agora a gente vou mandar o convite para a gente, já vai começar a nossa live. É um prazer imenso novamente estar aqui com o Dr. Ezequiel, agora sim, Dr. Ezequiel, que prazer aqui de novo, falando de assunto tão importante, né? Hoje, saúde mental, falamos aí de mulheres, né, de homens, cuidados com a violência, e hoje nós vamos falar aí de saúde mental, né? Quer começar se apresentando também, né, porque é importante, é outra live, né, pode ser que tenha, com certeza tem pessoas que não nos conhecem, né? Então é importante, seja bem-vindo, um prazer imenso estar aqui de novo. Prazer é todo meu, Edna, muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Bom, meu nome é Ezequiel, eu sou médico, trabalho com saúde mental, com foco em psiquiatria e psicoterapia, e estamos aí, aceitando o convite da digníssima Edna para conversarmos um pouco sobre Setembro Amarelo. Vou descobrir se a minha saúde mental tá boa, doutor. Vamos lá, então, começando, né? O que é Setembro Amarelo? Bom, Setembro Amarelo é um mês que foi separado. Começou esse movimento nos Estados Unidos, quando morreu um adolescente, e como a família, as pessoas foram pegas de surpresa por causa dessa morte. Depois disso começaram a investigar e viram que havia alguns sinais e sintomas de suicídio que poderiam ter sido, se prestasse um pouco mais de atenção, poderia ter se prevenido a morte desse adolescente. Então, como símbolo, as pessoas começaram a distribuir fitinhas amarelas, para que as pessoas pudessem se conscientizar em setembro da necessidade de prestar atenção a sinais e sintomas que podem apontar como risco de suicídio e, a partir daí, tomarem medidas preventivas. Depois, isso foi adotado pela Organização Mundial da Saúde e o Brasil também adotou, de alguns anos para cá, essa campanha do Setembro Amarelo. Certo, então o doutor falou aí que já tem sinais e sintomas para suicídio, né? Isso vai ser importante. Mas vamos assim, né? Começando para ir situando o que é uma saúde mental. Porque às vezes eu vejo assim, a gente vai no médico, né? Vai no cardiologista, vou cuidar do meu coração, vou cuidar do meu dedão do pé, enfim. Mas como é que eu faço para cuidar da minha saúde mental e como que eu sei que eu preciso cuidar dessa saúde mental? Acho que antes de pensar em tratar quando ela não está bem, mais importante é pensar em prevenção, certo? Então a prevenção acho que é a ferramenta mais importante para cuidar da saúde mental. Agora, o que é uma pessoa não ter uma boa saúde mental? Ou o que é, vamos começar por definir o que é saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde, de uma forma geral, é o bem-estar biopsicossocial e não apenas a ausência de doença. Quer dizer que eu preciso estar bem biologicamente, nós vamos falar depois de alguns hormônios biológicos que são importantes estarem em dia, estar bem principalmente nessa área emocional, nessa área de saúde mental, estar bem psicologicamente, isso quer dizer as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de raciocínio, os nossos comportamentos e o relacionamento com outras pessoas saudável e equilibrado aponta para uma boa saúde mental. Bom, é possível, então, a gente ter uma saúde mental, né? O doutor fez uma lista aí, né? Que eu falo, meu Deus, fiquei olhando, fazendo checklist aí. Será que eu me enquadro aqui, né? Doutor, você falou sobre do cuidado, né, que a gente deve ter, a prevenção antes de procurar o tratamento, né? O que nós temos que fazer para prevenir, eu penso assim, que essa vida estressante, essa vida de comunicação online intensa, já é uma coisa que pode aí deixar a gente meio desequilibrados, né? Como que a gente deve prevenir dentro de tudo isso que a gente tem que fazer? Porque a gente tem que fazer dentro das nossas condições, né? Cada um tem aí a sua vida e é corrida, mas o que é que a gente pode ir dando uma melhoradinha para não chegar a algo grave? Só acertar aqui a minha câmera que tá fugindo. Tá se movimentando aí, né? Pois é. Às vezes acontece isso. O legal de ao vivo é isso, né? Que a gente faz, acontece. Ao vivo vivendo, tudo né? acontece. Não, ao vivo tudo acontece Tudo mesmo. acontece. Mas é interessante, aí faz parte da saúde mental, né? A gente levar isso, né? Viver, está acontecendo isso que nós vamos fazer, né?
É verdade, verdade. Bom, primeiro eu entendo que existem várias medidas que precisam ser tomadas, mas eu separei algumas. Uma é a gente saber estabelecer limites. Limites para mim mesmo e limites para os outros. Limites para mim significa que eu preciso saber até onde eu sou capaz de ir, certo? Hoje nós vivemos uma sociedade muito competitiva. Boa noite, Cláudia Sibert. Acabou de entrar, dê uma boa noite aí. Boa noite e obrigado por nos prestigiar aí com a sua presença. Então, estabelecer limites para mim mesmo. Até onde eu consigo ir, aquilo que eu consigo fazer e saber dizer não. Até para mim mesmo. Né? A vida é feita de escolhas. Escolhas não são só aquilo que nós escolhemos adquirir ou que nós escolhemos usufruir, mas é também, principalmente, aquilo que nós desescolhemos. Aquilo que nós colocamos de parte e dizemos, isso aqui eu não consigo, isso eu não posso. Então, você tem que saber dizer, não posso, não quero, não consigo. Essa é uma das grandes ferramentas que se resume numa palavra, não. Não posso, não consigo, não quero, não dá, até aqui não. Então, para mim mesmo. Depois, para os outros. Então, acredito que essa é uma medida muito importante para a prevenção e para o cuidado da saúde mental. E também um sono adequado, exercícios, escolher muito bem os nossos relacionamentos. Exercícios, quando eu falo, são exercícios físicos. Escolher muito bem os nossos relacionamentos e evitar tudo aquilo que é viciante, tudo aquilo que vicia e acaba destruindo a nossa vida. Começando por substâncias psicoativas, aquelas que acabam viciando, entre elas o álcool em excesso, o uso de drogas, e também hoje, como você bem falou no começo, a internet, o excesso do uso das redes sociais, o excesso de competitividade. Então, tudo aquilo que nos vicia, é preciso ter cuidado, porque isso pode prejudicar a nossa saúde mental. Doutor, gostei muito que você falou assim, dizer não para mim mesma, né? Sim. Porque às vezes a gente nem percebe isso, né? Que a gente precisa isso, né? Que a gente precisa, de repente, não tô aguentando, vou ficar um pouquinho mais na cama, né? Verdade. Gostei bastante disso, dizer não para mim, porque a gente sempre fala, você tem que aprender a falar não pro outro. Mas acho que primeiro tem que aprender a falar para nós, né? Para nós mesmos, com certeza. Não dá para ir mais do que isso, né? Aliás, quando nós não conseguimos dizer não para nós mesmos, nós temos mais dificuldade de dizer não para os outros também. Acho que é igual aquela frase, né? Amar o próximo, né? Como a ti mesmo, né? Como que eu vou amar o próximo se eu não sei amar a mim mesma, né? Igual a mim, então piorou, né? Não vou amar nunca, né? Com certeza. Como que, assim, tem alguns sinais que a gente pode identificar em nós e também no outro, porque eu acho que aqui é importante falar também, assim, uma mãe, como que ela observa um filho, ou como que a gente observa um amigo, ou uma pessoa que tem um subordinado, né? Como observar o empregado que está com algum problema para que a gente possa também auxiliar de alguma forma. Como observar sintomas em nós e nos outros? Bom, existe uma gama de sinais e sintomas que demonstram... na verdade, alguns são bem extremos, mas os sintomas que eu vou dizer, precisamos ter o cuidado de não achar que só porque eles aparecem já significa que a pessoa está com risco de suicídio, tá certo? Não, mas é bom deixar claro isso, né? Isso. São apenas parâmetros, mas não são taxativos em dizer apareceu isso, significa que a pessoa está com vontade de se suicidar. Então, alguns desses sinais são mudanças bruscas no humor e no comportamento da pessoa, como, por exemplo, a pessoa deixa de atender ligações, a pessoa deixa de interagir nas redes sociais, deixa de participar de atividades familiares ou recreativas das quais ela participava. Então, se a pessoa está fazendo isso com muita frequência e de forma brusca, algum sinal de alerta vermelho está ali sendo aceso.
o abandono repentino de atividades profissionais e até de atividades recreativas, a falta de autoestima e uma visão excessivamente negativa sobre o mundo, sobre a sociedade, uma visão extremamente pessimista sobre tudo. Existem pessoas que, inclusive, quando estão demonstrando esses sinais, elas começam a doar todos os bens aos quais elas tinham muito apego, começam a passar para todas as outras pessoas, então estão dando sinais de que estão com a sensação de que alguma coisa pior pode acontecer com as suas vidas e por isso estão agindo dessa maneira. Culpa exagerada, descrença exagerada na humanidade, frases como eu preferia estar morto, eu sou um peso para todas as outras pessoas, as pessoas vão ser mais felizes sem mim, quero desaparecer, quero dormir e nunca mais acordar. Um excessivo descuido na aparência da pessoa, pior às vezes no desempenho profissional, no desempenho escolar, falta de sono, ou melhor, piora do seu sono, piora do seu apetite. Então são algumas marcas que, repito, não significa que toda pessoa que tem esses sintomas já está querendo se suicidar, mas são alguns sinais que a gente precisa prestar atenção e tomar medidas para que não aconteça o pior. Então, todos esses sintomas aí, eu vi assim, tem sintomas físicos, né? Então, parece, né? Aparece, dá para ver, né? A gente precisa mesmo estar atento, né? Com a gente, com o outro, né? E olhar isso, né, doutor? Que dá para prevenir, né? Dá para perceber, para prevenir. Nós temos, assim... Eu sei que, né, em caso, depois a gente vai falar sobre isso, um pouco de tratamento, né? Mas nós também, por nós mesmos, conseguimos produzir alguns hormônios que ajudam a melhorar, né, a nossa saúde mental aí, né? Que hormônios são esses? Eu vejo falando muito aí, vamos produzir ocitocina, vamos liberar endorfina. Como que é isso? Tem isso? Existe? É verdade ou é mito, né? É verdade, eles existem. Na linguagem popular a gente chama de hormônios, mas na verdade eles são, como é que eu vou dizer? São chamados neurotransmissores. É como se você tivesse dois fios condutores de eletricidade e para que a eletricidade passe de um fio para o outro, que nesse caso são os neurônios, você precisa ter um líquido, precisa ter uma substância que faça essa condução. Então, os mais importantes, existem vários, existe uma lista grande, mas eu queria me ater a 2 ou 3, que são os principais, que são o tal grupo das endorfinas, né? Eu queria me ater principalmente a dopamina, tá certo? A dopamina é produzida principalmente, é o hormônio do bom humor, do bem-estar, da sensação de bem-estar. O exemplo mais concreto é quando uma mulher come chocolate. A mulher ou o homem também, né? Mas as mulheres geralmente precisam disso muito mais, ou têm um gosto muito maior apurado para chocolate, e sabem quanta diferença isso pode fazer na vida delas em alguns momentos da sua vida. Então, a diferença é que a endorfina produzida, aquela sensação de bem-estar produzida pelo chocolate, depois tem outras consequências, que são a balança, que correr mais um pouco, ir um pouco mais para a academia. E uma das fontes da produção da dopamina e desses hormônios do bem-estar são principalmente a atividade física. Tá certo? Então, a dopamina tem essa fonte principal. Depois tem também a serotonina. A serotonina ela é produzida principalmente no estômago, mas também no sistema nervoso central. Então, uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada, comer sem estar correndo, mastigar muito bem. Então, são atitudes que, parecendo que não, influenciam na capacidade do nosso estômago produzir essa substância e dar a sua contribuição para o cérebro para que ela possa ser aproveitada e ser usada para o bom funcionamento do organismo. E uma terceira que eu gostaria de destacar é a melatonina. A melatonina é produzida
principalmente quando a gente vai dormir. Então, assim, por exemplo, ela tem uma característica especial que ela é melhor produzida quando a gente tem sono no escuro, à noite, de preferência. Então, pessoas que trabalham por turnos, que têm dificuldade, precisam dormir durante o dia e trabalhar à noite, tem uma tendência maior, uma dificuldade maior de produção dessa melatonina, que é ela que regula o ciclo sono-vigília. Então, como eu disse, existe uma lista muito grande dessas substâncias, mas eu queria me ater a essas três principais e aos mecanismos como nós produzimos elas. Essas três, então, se elas estiverem ok, eu também vou estar ok, é isso? Basicamente sim, porque o sono influencia em todas as outras áreas da nossa vida, né? A gente regenera as células, a gente descansa os próprios neurônios, enfim, o sono é reparador em todos os sentidos, certo? Depois, a dopamina e a serotonina, as principais doenças, que são a ansiedade, a depressão e todas as suas complicações, e todas as outras doenças psiquiátricas que têm essas duas componentes, que são as principais, que têm uma carga maior, elas tendem a serem muito melhoradas quando a nossa dopamina está em equilíbrio e quando a serotonina está em equilíbrio. O doutor falou sobre a atividade física. Sim, sem dúvida, né? A gente sabe que a atividade física é importante. Mas, assim, que tipo de atividade física e quanto tempo que é legal, que produz aí a dopamina? Produz que fala, libera, como que é? Tanto pode ser usado os dois termos, tanto produzir quanto liberar, porque, na verdade, enquanto nós fazemos atividade física equilibrada, o organismo produz e o próprio exercício ajuda também a liberar, a lançar na corrente sanguínea. Então, daí vem a noradrenalina, vem todas as outras que acabam também influenciando nesse processo. Atividade física, o que é recomendado? Normalmente, o ideal é que a atividade seja pelo menos de 30 minutos a 1 hora. O ideal é 1 hora, pelo menos 3 vezes na semana. Existem pessoas que, pelo ritmo de trabalho, pela sua rotina e por N fatores, não conseguem ter essas atividades. E eu costumo dizer que é melhor o mínimo possível do que não fazer nada. Então, assim, se não conseguir fazer 1 hora, faça 30 minutos, 3 vezes por dia. 3 vezes por semana. Se não conseguir fazer 3 vezes por semana e fizer 2 vezes por semana 30 minutos, é melhor do que não fazer nada. Mas o ideal, o recomendado, o equilibrado, aquilo que tem estudos científicos comprovados e tudo, que dá resultado e que mexe com várias outras áreas da nossa vida, inclusive do ponto de vista de saúde cardiovascular, é 1 hora por dia, 3 vezes na semana. O tipo de atividade, você perguntou o tipo de atividade. Isso. O tipo de atividade seria uma atividade basal, uma atividade básica com uma caminhada. A caminhada já resolve. Depois vem as outras, pode ir aumentando de intensidade até a corrida. Mas aí tem a questão da academia, a musculação, tem a atividade aeróbica e tem a própria natação. Então, assim, qualquer tipo de atividade que a pessoa conseguir fazer, a mais simples e a mais acessível, que não exige muita parafernália, é a caminhada. Então, se a pessoa consegue caminhar 1 hora por semana, 1 hora por dia, 3 vezes na semana, já está no lucro. Se conseguir fazer natação, conseguir fazer boxe, conseguir fazer academia de musculação, se conseguir correr, aí está acima do lucro. Certo. Aí é para liberar a dopamina. Mas eu consigo, pelo que eu percebi aqui, eu preciso de uma atividade física que movimente o meu corpo, que acelera o meu coração. Eu consigo liberar a dopamina fazendo yoga, meditação? Sim, ou tem que ser outra atividade? Sim, consegue. Foi bom até você falar dessas atividades mais relaxantes, né? Porque uma das sensações que a própria dopamina provoca é essa sensação de a gente estar pleno, estar com essa sensação de bem-estar. Então, assim, o yoga, você falou do yoga, qual é a outra que você falou? Meditação, tem a prática chinesa, né? Aqui em Paulínia nós temos essas técnicas pelo SUS, né?
Então, é Certo, importante a gente falar para as pessoas saberem que tem disponível para participar sem custo, né? certo. Aí já a meditação, por exemplo, já não seria uma atividade física. Uhum. Tá certo? Seria uma prática integrativa, seria uma prática que também traz benefícios para a saúde, mas não é considerado um exercício físico, é considerado uma prática integrativa, como eu disse. O yoga, dependendo da intensidade que se usa, eu não conheço muito, confesso, os contornos dela, mas me parece que ela envolve um pouco, além da parte meditativa, envolve algum grau de exercício, tá Sim. certo? Mas não creio que seja é, uma atividade física propriamente dita. Uhum. É, eu estou aqui pensando, Ela estou não aqui é refletindo. cardio, né? Ela não, mas ela produz o relaxamento, assim, Sim, né? produz um Isso sem, relaxamento, essa sem sensação de dúvida. bem-estar. Sim, com Uhum. certeza. Com certeza. Ela só não é uma atividade vigorosa que promove exercício físico como tal, porém, para efeitos de produção das endorfinas, ela cumpre muito bem esse papel. Foi até bem interessante você pontuar isso. Sim, Assim como a meditação também. eu gosto muito dessas três técnicas. Pratico aqui na Pratique Saúde, então, porque é muito bom mesmo, importantíssimo manter a saúde mental, né? Eu Você penso, né? falou de duas, qual é a terceira? É A yoga, prática, meditação? e prática chinesa, né? Ah, prática As chinesa. práticas Ok, chinesas, certo. ok. A melatonina, até pouco tempo aí era proibida no Brasil assim a venda, né? Hoje já está liberado, já tem aí no mercado, na farmácia para comprar. Agora, também não se pode tomar assim só porque eu não durmo e ir lá comprar a melatonina, né? Porque eu vi aí meio que um pessoal que não dorme por várias razões. Eu acho que o sono é muito importante, como o doutor falou, mas tem que verificar o que é. Por que eu não estou dormindo, né? O que está causando, né? Sim. E, Primeiro, é importante dizer que o que está liberado pela Anvisa no Brasil não é a melatonina pura, são substratos que ajudam na produção da melatonina. Eu não conheço, não lembro exatamente qual é o nome bioquímico, uhum. porém são substratos que ajudam na produção da melatonina, elas estimulam a produção da melatonina. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que
transtorno de personalidade borderline é o campeão deles, o transtorno bipolar, a depressão com sintomas psicóticos e a esquizofrenia. Então, são os 4 principais grupos de doenças. Pode acontecer de haver ideação suicida em várias outras doenças, mas essas 4 são as campeãs de causarem ideação suicida. Em termos de estatísticas, uma estatística mais centrada é que a cada 45 minutos no Brasil uma pessoa se suicida. Então, essa seria a estatística que eu tenho mais fácil em mãos, é que uma pessoa... Deixa eu ver se eu até tenho alguma outra anotada aqui, mas acho que essa é a que eu tinha mais facilmente. 45 minutos, hein? A cada 45 minutos uma pessoa se suicida. Então, em 10 horas, 45 pessoas? Mais ou menos isso. Olha só. Em um dia... Então, essa é a quantidade de pessoa que acaba morrendo. Agora, as tentativas, elas acontecem, em média, uma tentativa a cada 40 segundos. Meu No mundo inteiro. Deus! No mundo inteiro, existe uma tentativa a cada 40 segundos. Quer dizer que, em 1 minuto que nós estamos falando, uma pessoa, pelo menos, tentou suicídio. Felizmente, nem todas elas acabam consumando. Outro grupo, além das doenças, é a questão de situações pontuais que podem levar, mesmo sem um histórico prévio de adoecimento, mesmo sem sinais antecipados, mesmo sem sinais prévios, mas que podem levar a pessoa a se suicidar ou pelo menos a tentar o suicídio. São situações como uma desilusão amorosa, nós falamos sobre isso até em off, depois de terminar a live da vez passada, um endividamento excessivo, um escândalo público que acaba expondo a pessoa na mídia e hoje até nas redes sociais, que seja um escândalo justo ou não, e que a pessoa que preza muito pela sua honra acaba não vendo outra saída a não acabar com a sua vida para eliminar o sofrimento emocional que está sofrendo. Uma decepção, uma traição. Então, assim, isso não são doenças. São situações que acontecem, infortúnios que acontecem na vida da pessoa e que levam a um sofrimento emocional extenuante e para o qual, no meio daquela confusão toda, a pessoa não consegue raciocinar e a única saída que ela vê é: para acabar com essa minha dor emocional, eu vou acabar com a minha vida. Em termos de números ainda, voltando, normalmente as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Até se entende por toda essa carga que nós falamos, não só a hormonal, mas a carga social, a discriminação, as injustiças, a mulher não é tão paga. Você falou dessa questão do teto invisível, as mulheres ganham inferior, do ponto de vista estatístico, as mulheres ganham bem menos do que os homens. Então, assim, uma série de frustrações que propiciam esse tipo de situação. Porém, na prática, quem mais acaba consumando o suicídio em si são os homens. Então, os homens que tentam se suicidar normalmente acabam morrendo, estatisticamente são maiores do que as mulheres que tentam. Então, assim, acho que de forma resumida era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre a questão do suicídio e também reforçar que suicídio é uma emergência médica. Alguém está falando em suicídio, não é frescura, não é falta de fé, não é falta de Deus, não é coisa da cabeça da pessoa. Falou que está com ideia de suicídio, ou se você mesmo estiver, você que está nos ouvindo, tiver com ideias de suicídio, primeira coisa, procure ajuda. Tá certo? E essa ajuda, o melhor lugar é no hospital ou no pronto-socorro, ou no caso específico do Brasil, na UPA, onde você pode receber atendimento imediato e medicação. Porque ideias suicidas não são eliminadas com conversa fiada, com conselho, com julgamento, com ter mais fé. Não, isso se resolve, é um desequilíbrio bioquímico que só se resolve com medicação. Depois você pode fazer outras coisas. Pode ir no centro espírita, pode ir no terreiro, pode ir na igreja, pode fazer o que você quiser. Porém, primeira medida, primeira conduta é resolver essas questões relacionadas à medicação. A segunda é retirar objetos perigosos perto dessa pessoa. Objetos cortantes, fósforo, isqueiro, armas de fogo. Afastar isso. Outra medida importante, não deixar essa pessoa sozinha. E uma última medida
muito, muito, muito importante é, para cada uma pessoa que se suicida, 4 ou 6 pessoas acabam ficando vivas, sofrendo os efeitos desse suicídio. Então, se você está vivenciando isso, está acompanhando alguém com esse tipo de realidade, busque ajuda de psicoterapia. Não guarde isso para você sozinho. Conte, não estou dizendo que espalhe, fofoque, mas compartilhe isso pelo menos com um profissional que te ajude a elaborar essa situação, para que quer o suicídio se consuma ou não, se consuma mesmo, assim, seria essa a palavra? Isso. Uhum. Quer ele seja consumado ou não, uhum. Você vai estar protegido do ponto de vista de saúde emocional. Porque às vezes você pode viver os efeitos e as consequências de um parente, de um amigo, de uma pessoa que se suicidou e isso te marcar para o resto da vida. Então não guarde isso para você sozinho, busque ajuda também. Doutor, estamos em cima da nossa hora, né? Porque nós temos compromisso. Então nós vamos encerrar e com isso, maravilhoso esse encerramento, né? Busquem ajuda. Gratidão imensa, doutor, pelo tempo aqui, por todas essas informações e a gente vai falar novamente, com certeza. Gratidão imensa. Eu que agradeço pelo privilégio que você sempre me dá, por essa oportunidade. Alguém só fez uma pergunta aqui, mas às vezes a gente fala, eu quero morrer. Mas ela está brincando, né, Cláudia? Eu espero. Então foi uma piada. Com certeza. Eu percebi agora. Um abraço, então, doutor. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.